jogo de cintura ainda maior que já teve durante a campanha de Tarcísio de Freitas ser eleito, né, Carol, para governar aí num país que pode ter o presidente da República um petista, né? Alguém que ele, enfim, de alguma forma vai ter que lidar já com as contradições que ele já viveu durante a campanha aqui, tentando se distanciar de alguma forma do presidente Bolsonaro em algumas pautas. Sim, sim, eu acho que, se caso o Lula for eleito e Tarcísio, certamente, né, eu acho que está mais, certa essa eleição em São Paulo, eu acho que, ele vai ter que dialogar também, né, tanto o Lula vai ter que dialogar com os governadores, quanto, Tarcísio e outros governadores terão que dialogar, eu acho que também com a presidência. Eu acho que a gente vai ter que deixar de lado essa política de não diálogo e não, formação de coalizão que Bolsonaro fez nesses 4 anos, né. Então, até pela saúde do governo de São Paulo, né. É o estado mais importante da América Latina, que tem a maior cidade mais importante. Sim. Enfim, eu acho que seria salutar, esse diálogo e não uma oposição, enfim, ausência de diálogo como a gente viu, né, durante a pandemia, no próprio estado de São Paulo com o governo federal, né, isso é lamentável. Eu acho que a gente tem que, eu acho que a gente não, né, o governo, tem que caminhar para o diálogo, sem dúvida. Bom, professora, inclusive essa semana aqui, o candidato Tarcísio esteve aqui nos estúdios, assim como o Fernando Haddad também foi entrevistado por nós, e ele demonstrou essa disposição ao diálogo. Ele não chegou nem a dizer assim, não, o presidente Bolsonaro vai ganhar. Ele até disse que é óbvio que ele estava com o presidente Bolsonaro e assim torcia, mas ele disse que dialogaria com o ex-presidente Lula. E a gente lembra que Tarcísio trabalhou nos governos Dilma, Temer e Bolsonaro, né, professora? A senhora acredita que, Uhum. caso venha se confirmar esse quadro, é um diálogo mais fácil? Olha, o estado de São Paulo tem uma burocracia extremamente forte e capacitada, né, o governo do estado é muito forte e muito qualificado quanto a isso. Eu acho que se for essa a disposição dele, eu acredito que sim, que teria diálogo. Só que assim, a gente também não pode ser ingênuo porque e achar que vai ser parceiro do governo federal, né, Lula, se o Lula for eleito hoje. Porque é um candidato bolsonarista, que é do quadro, embora tenha feito parte de outros governos no passado, ele tem uma ideologia clara do bolsonarismo. Se Bolsonaro não for eleito, acredito que há mais possibilidade disso, pelo fato de dar uma diminuída, né, na ideologia sem Bolsonaro, sem a figura do Bolsonaro no governo federal. Eu acho que depende muito desse contexto em nível federal. Tantas. O interessante desse aspecto que a Carolina está destacando é que São Paulo, caso a gente tenha um desfecho na forma como está agora Uhum. na apuração, com Tarcísio em São Paulo e Lula no plano federal, mais uma vez a gente tem o estado de São Paulo numa lógica saindo das urnas com São Paulo e nação em polos invertidos em termos de grupos políticos que estão no poder. Sim. Isso tem acontecido desde 2002, né, quando saiu-se vencedor aqui o reeleito Geraldo Alckmin contra José Genuíno no segundo turno e Lula venceu Serra no plano federal, né, desorientando a lógica de alinhamento Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas. É interessante observar isso. São Paulo vai reafirmando essa ideia, né, de ter um governador de um grupo, de uma tendência, de uma lógica política diferente daquela que está no Palácio do Planalto, o que por vezes finda adensando um discurso em São Paulo de que contribui muito para o federalismo e tira pouco e etc. Mas eu, particularmente, por mais que a gente possa discutir o quão intenso é isso, né, o quão volumoso é este colocar e tirar em termos de recursos no plano federal e na sua realidade local, eu não conheço um federalismo em que alguns coloquem e alguns tirem, né? Porque não existe Estado federativo no mundo em que todos os estados têm rigorosamente a mesma condição econômica, social, né, os mesmos desafios, a mesma lógica em termos de desigualdade, coisas dessa natureza. Então vai ser mais um daqueles discursos que a gente tem que fazer para explicar para as pessoas
que a Terra não é plana, né, e que às vezes a gente até tem dificuldade, que as pessoas têm dificuldade de entender o que é essa lógica federativa, o que é colocar e o que é tirar. Então tem todo um debate. Eu acho que essa eleição nos ensina tanta coisa no que diz respeito a quanto nós ainda precisamos amadurecer em termos de conhecimento político, percepção política. Porque isso que a ciência política faz, de analisar, é uma coisa extremamente importante. Mas o que eu tenho visto se fortificar e se fortalecer muito na ciência política nos últimos anos é também a capacidade da ciência política tentar explicar os fenômenos, explicar as características institucionais, e isso é importante para a gente amadurecer enquanto sociedade.